O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, esteve na cidade ontem e visitou a fábrica que está fazendo a parte inteligente das urnas eletrônicas. E permita-me eu aqui voltar à máquina do tempo, chegar lá em 1981, quando pela primeira vez se falou em urnas eletrônicas, que naquela altura era chamada de máquina de votar. O projeto piloto foi da UTAN. Aí está o professor Hugo Menezes, o então ministro Abiakel, mais atrás o governador Lindoso, quando a ideia, o protótipo foi apresentado. E eram dois professores da UTAN, da antiga UTAN, hoje UEA, Cláudio Tosi e Angilberto Sobrinho. Eles foram, assim, os precursores da urna eletrônica, e é importante dizer, e devemos ter orgulho, porque a urna eletrônica nasceu aqui, na nossa Universidade Tecnológica do Amazonas. Muito bem, mas qual é a importância da visita do ministro Barroso? Em primeiro lugar, porque ele sepulta de vez o negacionismo de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Elas são confiáveis. Desde 1996, portanto, no século passado, que as urnas estão sendo usadas e não se tem nenhum caso de fraude eleitoral. Aí está o jornal A Crítica de hoje, apresentando as novas urnas. Ali está o ministro Barroso, ao lado do ministro Mauro Campbell e do dirigente da empresa. Mas, senhores, essa é uma ótima oportunidade de nós resgatarmos aqui um tema que nos é muito importante, que é a Zona Franca de Manaus. Desde 2015, quando eu cheguei nesta casa, eu passei a acompanhar um julgamento no Supremo Tribunal Federal que era fundamental para a sobrevivência da Zona Franca de Manaus. Durante 50 anos que se discutia se, quando a Zona Franca produzisse, como a indústria produzisse aqui um bem intermediário, que fosse compor um outro produto final fora da Zona Franca, se teria incentivos ou se não teria incentivos. Essa disputa no Supremo Tribunal Federal foi muito acirrada. E houve um voto que foi fundamental para desmontar o voto do ilustre ministro Marco Aurélio de Mello, hoje já aposentado. Esse voto foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Obviamente que ele nunca tinha vindo à Zona Franca, ele não conhecia na prática como funcionava, mas ele conhecia a teoria. E ele deu um voto sensacional, ele desmontou os argumentos da Procuradora da Fazenda Nacional, ele demonstrou que tinha estudado a matéria e que conhecia. O fato é que esse julgamento se arrastou por 4 anos e, finalmente, em 2019, ficou definido que a Zona Franca de Manaus, ao produzir componentes que serão integrantes de um produto final em outro estado, ela gera incentivos fiscais, sim. Numa ironia do destino, o nosso querido ministro vem a Manaus e vê na prática aquilo que ele defendeu tão brilhantemente na teoria. Exatamente por quê? Porque a fábrica aqui está fazendo as placas. Essas placas vão sair de Manaus para uma outra indústria na Bahia. E lá será montada com toda aquela estrutura, com todo o arcabouço da urna eletrônica. Isto é a Zona Franca, que não é de Manaus, a Zona Franca é do Brasil, porque ela está integrada aos outros estados. E isso foi que o ministro Marco Aurélio de Mello nunca conseguiu perceber, embora seja um homem lúcido e inteligente. E o ministro Barroso rapidamente sacou isso. E agora ele teve a oportunidade de vir a Manaus e ver na prática a correção, a certeza do voto que ele havia dado na teoria. Eu quero, senhor presidente, já
ao concluir o meu voto, registrar aqui, não poderia deixar de fazer isso, a importância de 3 procuradores, além de toda a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, na defesa destes processos. A nossa saudosa procuradora Sandra Couto, que nos deixou este ano, 2 meses atrás, o procurador Carlos Alberto, que fez a sustentação oral, e o então procurador-chefe Alberto Bezerra de Mello. Então, cumprimentando os 3 procuradores ilustres, doutora Sandra, já de saudosa memória, mas eu cumprimento a ela, onde ela estiver, pela lucidez, pelo trabalho, pelo dia a dia, pela visita aos gabinetes. E quero aqui, ao finalizar a minha fala, cumprimentar o ministro Luiz Barroso, porque ele realmente teve a oportunidade de ver na prática aquilo que tão brilhantemente ele defendeu na teoria.